Graças a paz, irmãos. Bom dia. Todo mundo bem? Muito bem. Ok. Queria começar aqui partilhando Lucas capítulo 17, versículo 20. Qual foi uma das mensagens mais pregadas na boca de Jesus, na boca de João Batista, na boca dos discípulos? Qual foi a mensagem que Cristo pediu para que não saísse da sua consciência? O arrependimento é anunciado para que a pessoa entre no reino. A mensagem era o reino de Deus. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Depois o reino de Deus está entre nós. E aqui nesse versículo ele revela o segredo, que o reino de Deus está dentro de nós. E enquanto muitas pessoas estão procurando lá de fora aquilo que está dentro, isso já causa uma confusão, porque se você, mesmo que você tenha vontade de encontrar uma coisa, você procura no lugar errado. Se você tem vontade, não é só a vontade, não é só a intenção, você precisa saber onde procurar. Se você procurar no pastor, se você procurar no vizinho, se você procurar ali, acolá, e não procurar dentro de si, vai se frustrar porque não vai achar, porque o reino de Deus está dentro de nós. E foi isso que aqui foi declarado em Lucas 17, 20. Diz assim: interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele solta essa revelação que, embora simples, mas é muito profunda, mas mesmo simples, há muita dificuldade de praticar. Por quê? É aquilo que eu disse, se você procura no lugar errado, você não vai encontrar, né? Se gastar tempo procurando, né, em lugares que não convinha, vai ficar frustrado porque não vai encontrar. O reino de Deus não está na vida da outra pessoa, irmãos. Ela está dentro de mim e manifesta quando nós vivemos a unidade que o reino propõe, que é o reino e sua justiça. Qual a justiça? Eu entendi. Trabalhar para que a outra pessoa também entenda. E o que aconteceu com a ditadura da mensagem? Todo mundo que entendia um pouco fez da outra pessoa seu escravo. Não trabalhou para aquela pessoa ser livre. Trabalhou para aquela pessoa ser dependente dela. E a nossa fé tem que sempre trabalhar para que a outra pessoa seja livre de mim. Eu não posso trabalhar para as pessoas serem apegados ou dependentes. Ou se você não vai na igreja, eu também não vou. Aquela coisa que a gente vê que alguém saindo, a outra vai atrás. O reino de Deus não é isso, irmão. Reino de Deus, eu posso admirar pessoas, mas eu tenho que estar apegado ao meu Deus. E o trabalho tem que ser você conectar todo mundo em Cristo, gente. Porque o dia que você, como um ser humano que é, se tropeçar, as pessoas não vão de ralo junto. Isso é importante. E a pergunta que me chocou é essa que eu vou reproduzir para vocês. Você já sentiu que existe algo dentro de você maior do que você está vivendo? Ou seja, eu sei que existe algo dentro de mim maior do que aquilo que eu estou vivendo. Isso é o reino falando: meu filho, deixa eu sair. Isso é a consciência do rei. Porque em Pedro vai falar: nós somos reis e sacerdotes. E por que a gente está vivendo como um mendigo espiritual? Porque falta consciência. Não adianta nada uma pessoa ser rei se a sua consciência é de mendigo.
Se a sua consciência é de escravo. Por isso que a Bíblia fala bem assim em Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo a Gálatas, ele fala assim, que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere de um escravo. Porque o fato de ser dono não muda nada se eu não tenho consciência que sou dono. E nós precisamos de um choque hoje, de um despertar, para entender que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Um privilégio dado e conquistado, adquirido por Jesus. E agora ele fala, somos reis e sacerdotes, falando do governo espiritual e do governo da terra. Reis governam estados, nações, cidades, fala de governo, que é influenciar através da cultura do céu. E sacerdócio fala de governar as ações espirituais. Então Deus deu para a igreja a capacidade de governar ações espirituais e ações físicas, irmãos. Eu estava falando aqui, na loucura do nosso aventureiro Luiz, né? Ele depois fica bravo comigo. Eu vi lá você falando de mim de novo, me usando como quebra-gelo, mesmo eu não estando presente. Nas aventuras, não houve um lugar em que, se alguma coisa relacionada à missão acontece no Espírito Santo, Luiz de alguma maneira chegou lá ou chegaram a Luiz, né? Porque quando você está vivendo uma realidade daquilo que você nasceu para ser, aquilo te atrai e aquilo é atraído a você. Você é atraído para aquilo e aquilo é atraído para você. E tudo que tiver em volta é como se fosse um imã, puxa para você. Esse é o reino de Deus, é a sua porção, é a sua parte. Mas eu vejo que às vezes tem algo maior dentro de nós, querendo viver, mas nós estamos suprimindo, sufocando, matando, né? Isso. Como eu estou matando? Cara, você está envelhecendo. Seus melhores anos estão indo. Daqui a pouco você vai ter vontade de fazer, não vai ter vigor para fazer. E isso está acelerado. A questão é, quem não é rei, pensa em fazer para si, mas quem é rei, tenta fazer para a sua nação. Por isso que a mentalidade do reino desbloqueia o eu e aciona o nós. O reino de Deus aciona o nós. Você para de pensar no eu. Eu poderia estar descansando, mas eu estou aqui servindo a todos. Eu poderia estar aquecendo as minhas mãos e os meus pés, porque eu também sofri náufrago. Eu também estou com frio. Mas em prol do nós, eu me levanto para pegar o graveto. Eu poderia fazer um monte de coisa em prol da minha família, mas eu estou aqui todo dia suprimindo a minha vontade em prol do todo. Por quê? Porque eu sei que minha recompensa não é aqui. Eu sei que existe um tesouro me esperando nesse lugar chamado eternidade. Eu sei que existe uma nova Jerusalém que do alto vai descer. Eu acredito que lá o Senhor vai me incumbir de governar a cidade. Porque se você não fizer agora, irmão, não vai fazer depois. Esquece. Algumas pessoas vão ser salvas e só isso. Outras pessoas vão receber governos, galardão, cidades para governar. Porque já exerciam justiça aqui. Você está esperando para exercer justiça lá? Não, Deus não precisa da sua justiça lá. O céu já é justo. O que Deus precisa é que os seus filhos exerçam o reino e sua justiça aqui. A justiça de Deus tem que ser prestada agora. Como? No socorro ao necessitado. É engraçado que quando você olha naquela parábola que Jesus conta das virgens, no final ele fala, mas quando nós fizemos alguma coisa para você? Ah, quando eu tive fome, você me deste de comer. É como se ele tivesse selado toda a vida cristã no servir ao outro. Claro, eu não estou falando de filantropia, que tem muitos filantropos que não tem nada a ver com Deus, mas eu estou falando do coração dessa mensagem. Eu estou falando do coração, da essência do samaritano,
que, tudo bem, não tinha nascido na capital da adoração, tinha nascido numa nação onde tinha idolatria, mas quando necessário, ele sentiu empatia, ele sentiu compaixão, ele foi misericordioso, ele não considerou o que era dele, ele olhou para o que ele tinha para a sua viagem e falou, não é nosso, eu consigo sobreviver porque eu não estou machucado, aquele ali não consegue, eu não sei se ele era muito rico, eu não sei se ele deixou tudo que ele tinha, porque ele não tinha muito dinheiro, mas ele falou que pelo jeito o negócio que ele ia fazer, ele ia pagar o resto. Eu quero pensar que é muito fácil pensar a partir de uma pessoa rica, mas pensar numa pessoa que gastou tudo que tinha em prol de salvar uma vida. Nosso evangelho tem que ser mais emocionante, irmãos, e menos emocionado. Nosso evangelho tem que ser mais amável, né? E menos apaixonado. Porque as pessoas, elas apaixonadas, elas simplesmente arrepiam, dá frio na barriga, na espinha, mas não suportam os dias de adversidade. Então elas acabam caindo naquela questão. O amor, ele dura e resiste. A paixão, ela vem, arrebenta a porta, mas ela vai embora do mesmo jeito, deixando terra arrasada. Não, Deus, ele quer que a gente exerça um sentimento de amor, porque o amor fica quando alguma coisa quebra, mas a paixão não. Quando alguma coisa quebra. Você nunca poderá possuir aquilo que não entende. Por favor, entenda isso. Você nunca poderá possuir o que você não entende. Eu nunca posso governar aquilo que não conheço. Se eu não conheço, eu não governo. Mas se eu conheço, eu governo. Então, não, o problema nunca foi o dinheiro. Eu vejo na vida do meu irmão, gente, vou falar sério. O problema nunca foi o dinheiro. Porque não importa se vem da Suíça, se vem da Irlanda, se vem da Inglaterra, basta ele olhar uma coisa justa em que ele quer fazer, Deus coloca na conta. É impressionante. De manhã à tarde já tem, irmão. Deus... é rapidão, porque sabe o que está fazendo, não está desviando. Então é graça de Deus. Eu sei, porque eu também vivo assim, vivo debaixo de milagre, né? É justo, Deus financia. Irmãos, é honesto, é justo, é em prol do reino. Vocês vivem uma vida emocionante. É como se você tivesse nada e Deus fala assim, Mádios, tem peixe do lado direito, tá te esperando, só lança as redes. É como se ele te desse uma informação privilegiada. E não estou falando de jogar placar, irmãos. Nem jogar na Mega Sena, porque algumas pessoas confiam, né? E estão se enfiando nessa doença de jogatina, né? Não é isso. Nós estamos falando de propósito, de palavra revelada, de inteligência para ver o negócio, ser pioneiro em um negócio, entrar no negócio. E quando antes daquele poço secar, Deus já te dá um outro poço para você. E a coragem para transicionar, para avançar para o novo, isso é o rei governando. Não é deixar a sua economia ficar só no café, né? Não é deixar a sua economia ficar... Teve muitos impérios que caíram, né? Porque pousou sua economia toda no café, aí quando o café deu pro torto, o cara ficou pobre. Pousou sua economia toda no cacau e... Não, é uma pessoa que ele entra, ele está vendo, né? Porque ele está vendo através de um olhar de governo, do céu, porque o céu quer que você seja próximo, irmão. Olha, por que só na nossa vez a gente tem que arrastar as cachorrinhas? Claro que você tem que dar um propósito para esse dinheiro, porque Deus não tem propósito nenhum de te dar dinheiro para você sumir da casa dele, nunca mais botar o pé lá, né? Então fica aí, comendo arroz e feijão, seu crente. Pelo menos sua alma se salva. Mas Deus, ele quer dar para nós empreendimento de governo. E aqui está a chave. Aquilo, você só pode governar o que você conhece. Se Mamon dentro de você é cultuado, e como eu sei que ele é cultuado? No pouco, irmãos. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, com certeza será no muito também. Quando eu venço Mamon quando no pouco eu consigo quebrar a ditadura
do governo dele na minha mente, no meu coração. O reino de Deus não é um lugar visível com os olhos carnais. Ele não vem com a aparência exterior. O reino de Deus é um entendimento. Só quando você entende, você começa a governar. O reino de Deus está dentro de nós. Então, por que ainda estamos vivendo como se ele estivesse fora? Se o reino está dentro de nós, então por que você ainda está vivendo como se ele estivesse fora? Por que a gente ainda pensa que Deus não sabe, que Deus não está vendo? E por que ainda o nosso compromisso todo é demonstrar para um líder, um pastor, alguém que é um homem igual você, que come arroz e feijão, faz as mesmas necessidades que você? A satisfação que você tem que dar não é para mim, embora a gente precise confessar uns aos outros. Mas a verdadeira satisfação que você tem que dar, e um dia vai dar, e um dia dará, não tem como, é ao Senhor. Eu acho que tem muita gente que desconsiderou isso aqui. Vou falar aqui que desconsiderou. Em Romanos 11, 22, diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Quando Cristo está falando lá aos judeus, falando assim: olha, vocês eram os abujeiros bravos e tal, eu enxertei vocês na videira, mas eu preciso que vocês considerem que Deus é bondoso para quem obedece, mas é severo para quem desmoraliza a palavra dele. E isso aqui tem que ser considerado, irmão. Há pouca consideração de que Deus é amor, mas também é severidade. Deus é bondade, mas também é severidade. E aí não é realmente a um homem que você presta conta. Contudo, Deus coloca homens para a gente poder, como irmão mais velho, a gente poder orientar, consertar uma coisa, sustentar a vida um do outro. Esse homem que hoje te estende a mão, amanhã você estende a mão para ele. De alguma maneira, irmãos, a gente somos membros uns dos outros e devemos ajudar uns aos outros, e essa é a vontade de Deus. Mas devemos considerar que o reino e sua justiça, eu preciso encontrar esse lugar de justiça no reino de Deus. O que está faltando não é a presença de Deus. E às vezes eu às vezes penso: Senhor, mais presença. Meu filho, o que está faltando não é presença. O que está faltando é consciência. Se eu te falar que o que está faltando em você não é a presença, é consciência. Consciência do rei que você é. Consciência da autoridade que Cristo te confiou. Consciência de que nenhuma potestade, nenhum principado pode lidar com a palavra do Cristo em ordem na sua boca. Consciência em qualquer lugar que você chegar, em cidade, fala assim: olha, principado e potestade, eu cheguei, eu carrego o nome do Cristo. E aí, aquele nome que sai da sua boca está alinhado com a sua vida, com o céu. Os demônios, é igual Gadara, irmão. Decápolis, né? Que o gadareno, ele era de 10 cidades que tinha uma coalizão pagã, né, chamada de Decápolis. E nessas 10 cidades pagãs, né, são pagãs porque eram estrangeiras e tinha um culto lá deles lá, enfim. E eles, no entanto, que eles apacentavam porcos, não podiam ser judeus. Não podiam ser judeus culturalmente. Então, nessa cidade, quando Jesus chegou, os demônios já apavoraram. Porque havia uma autoridade chegando e eles reconheciam. Eu fico pensando, né? Por que o diabo não treme mais com o crente, meu? Irmãos, eu já vi coisas assim, de uma pessoa cheia de Deus subir na rua, o demônio cair do outro lado. Entorcer todo e daqui mesmo levantou a mão, está repreendido Satanás. Caiu, levantou, olhou e saiu correndo. De tanta graça. Por que esse poder? Esse poder é alguém alinhado com os céus. E aí não estou falando de muito jejum ou muita oração. Eu estou falando de essa mensagem que eu estou falando está alinhado com quem eu sou. O que está faltando dentro de nós
Não é promessas de Deus, porque isso ele já fez. Consciência do reino. Você precisa hoje despertar para a consciência do rei que você é. Rei e sacerdote. O sacerdote, ele cuida da relação do povo com Deus. Mas primeiro dele mesmo, porque lá em Hebreus vai falar que o sacerdote, quando oferece sacrifício pelos outros, ele oferece. Hebreus 5, ele oferece sacrifício por ele mesmo. Então o sacerdote também está sujeito a ter que apresentar sacrifício pela sua própria vida. Mas ele é a conexão entre o povo e Deus. Mas Deus também te deu a voz de uma profecia. Eu não estou falando de dom de profecia. Eu estou falando da profecia desse livro, que é: sem profecia o povo perece. Quem está sem escrituras está perecendo. Está perecendo porque está sem profecia. Então, se a sua relação com a sua Bíblia é frágil, você está perdido. Tem quando você está com o GPS atrasado? Depois que passou da rua, ele dá sinal que era lá atrás, dá uma raiva, aí você vai, vira, tá mandando virar à direita, mas era lá atrás, ou seja, está com um delay. Tem muita gente que está com uma profecia meio tipo delay, né? Não está com a internet ligada legal e aí não está conseguindo. Até tem a direção, mas está movimentando-se atrasado. E se movimentando atrasado, irmãos, você perde o caminho, gasta tempo, fica fadigado, chateado e o estresse aumenta, daqui a pouco você está todo perdido. E é esse o problema. Às vezes a gente vai para a Bíblia depois que a gente toma as decisões. Tomou a decisão, vai para a Bíblia. Tomou a decisão, depois vai falar com Deus. Já entrou numa rua errada. E agora? E agora, Senhor? Recalculando. Recalculando. Só que depois que você assina contratos, depois que você toma decisões, você é um rei. Lembra quando Dário, emboscado lá, assinou um decreto contra Daniel, seu amigo? Quando ele... Assinei um decreto contra o meu amigo. Eu não posso revogar, porque na lei dos Medos e Persa, uma lei não pode ser revogada. Aí Daniel, fica tranquilo, meu amigo. Tá tudo bem. Tranquilo. Vocês criaram, né? Tá tudo bem, né? Fica tranquilo, né? Se o Senhor quiser me livrar dos leões, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem também. Fica tranquilo. Então, cara, por favor, em nome de Jesus, você é um rei. Então as suas palavras são decretos. E aí, o que você está decretando? É um rei irresponsável? Qual é a direção que a sua família está tomando? Porque as suas escolhas estão direcionando sua família. O que você quer que os seus filhos pensem, seus netos falem de você? Será que eles vão citar você, como o apóstolo Paulo citou, Lloyd e Eunice, parente lá de Timóteo? Olha, eu reconheço que na sua família tem um legado de fé, reconhecido na sua avó e na sua mãe. Mas hoje eu oro para que o dom desperte em você. Em outras palavras, para de ficar agarrado na experiência da sua mãe, da sua avó e venha viver sua própria experiência. Irmãos, vamos viver a nossa própria experiência com a nossa fé, irmãos. Vamos viver uma realidade sobrenatural. Vamos parar de ficar agarrado no pé de um pastor e de líder, como se ele caísse, foi ele que morreu por nós. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Se tem alguém que merece o nosso culto, é Ele. É muita meninice, muita coisinha. Em 1 Coríntios 11:30 diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Olha só, a escalada da desobediência: fraqueza, doença e morte. Primeiro você fica fraco, depois você adoece e finalmente você morre. Mas qual é o contexto dessa mensagem? 1 Coríntios 11:30, você sabe que é a questão da ceia. Por causa disso, por causa de quê? Comer indignamente. O que é indigno? Você comer da palavra e não desaguar a palavra em ninguém. É se tornar um mar morto. Come, para a mamãe ficar contente, mas
não dá nada para ninguém, não partilha nada. Irmão, você é um canal, você tem que se alimentar para doar. Você tem que se doar. Irmãos, eu não estou falando de serviço na igreja. Cara, gente, também, né? Estou falando de em todo o tempo, em todo momento. Como um sacerdote que você é, levantar o altar e fazer a conexão daquele povo lá do seu trabalho, da sua escola, a Deus, e um rei. Dá destino, misericórdia, justiça para aqueles que são desafortunados, né? Aqueles que estão precisando de alguém em plena ordem para poder fazer essa ponte. Mas só que também a Bíblia fala, se há um caminho para a morte, que é fraqueza, doença e finalmente o salário do pecado é a morte, há também um caminho para você poder voltar à saúde. E Isaías vai falar isso no capítulo 53, quando ele fala no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se há um caminho para morrer, também há um caminho para viver. O caminho para viver é pisar e caminhar em cima das palavras do Cristo. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus tem saúde para você. Se lá a escalada é fraqueza, doença e morte, aqui é força, irmãos, saúde e vida. Nesse lugar em Cristo, na cruz, no respeito à sua santidade, no lutar contra tudo e contra tudo para não desagradar a Cristo. Não é porque a igreja me proibiu, a igreja não pode. Eu não falo mais que a igreja não pode, irmãos. Eu ensino o que é correto, cada um faz o que... Principalmente porque tem um monte de assunto que é de interpretação. Só que a Bíblia também dá um princípio. É honesto, é justo, tem boa fama, vai gerar louvor, vai gerar virtude. Por exemplo, como o assunto do beber ou não beber, vinho, não sei, estou na Europa, bebo, não bebo, faço ou não acontece. Irmãos, é um assunto para... Mas é honesto, é justo. Vai fazer alguém tropeçar? Cara, se você não é capaz de abandonar uma coisa boba dessa para poder fazer alguém ganhar Jesus, você ainda não entendeu o reino de Deus. É só um mimado que só quer viver a sua própria vida. E isso é que vai fazer a diferença. Porque eu vou adoecer porque eu não bebi? Eu vou adoecer porque eu não comi carne de porco? Não, mas pra falar a verdade, se você olhar bem, até vai ficar com mais saúde. Tipo, você tá ali com uma pessoa que tem ali os ritos, né, da carne de porco, você pegar um pernil, morder na frente dele e falar, eu sou livre em Cristo. Na verdade não, você é um mimado, é uma criança e não entendeu nada. Você está zombando da fraqueza do seu irmão e você tem tantas outras fraquezas, só não é visível. Então, irmãos, é sobre ser tão maduro ao ponto de falar igual Cristo. Olha, eu tinha o céu, os anjos estavam sentados no meu trono, mas eu me esvaziei. Alguns de nós precisam se esvaziar, irmão. A gente está cheio de muita coisa, cheio de si, cheio de coisa. Mas Deus precisa de reis em posicionamento e para isso a gente precisa se esvaziar e se encher de mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Então pisar onde? Na justiça. Pisar onde? Na verdade. Pisar onde? Na integridade. Pisar onde? Na ordem. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então pisando aonde? Na convicção, pisando na sabedoria, pisando na visão correta do reino de Deus e pisando em obediência. É assim que você vai, sobre as suas pisaduras, ser sarado. O Salmos 1 fala uma coisa que eu não considero simplesmente um devocional. Vou fazer um devocional nos Salmos. Não é só um devocional, é uma lei governamental. Ele fala bem assim, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, tudo que você está fazendo está prosperando? Se não, é porque talvez você não está plantado, talvez você não está
plantado junto a ribeiros de água. E tudo que você precisa fazer é colocar suas raízes nas águas, na beira das águas, e todo o resto acaba gerando vida, saúde, vida para os outros, alimento para o necessitado. Porque de fato, irmãos, a árvore dá sombra, a árvore dá proteção, a árvore dá alimento, a árvore libera no tempo das suas flores perfume, a árvore vai fazer muita coisa importante. Mas a árvore também sobrevive no inverno, quando ela perde suas folhas, ela tem raízes e ela resiste os dias de adversidade. Então uma árvore, irmãos, ela não só vive bons momentos, ela vive todos os momentos e nunca abandona a presença daquele que sustenta todas as coisas. Mas perceba, a prosperidade aqui não é fruto da sorte, é fruto de posicionamento interior. Prosperidade não é resultado de sorte, irmãos. Prosperidade é resultado de posicionamento interior. À medida que você posiciona e coloca, o Senhor fala, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Gerou bondade, é real, é legítimo. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Os passos de um homem bom, porque tem que gerar a partir de um pensamento de bondade. Os passos de um homem bom. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã que a bondade do Senhor vai tocar você. Senhor, nós queremos, Pai, caminhar em cima dessa verdade. Senhor, em nome de Jesus, nos dê a mentalidade alinhada com o governo do céu. Nos tira, Senhor, desse lugar em que a gente pensa só em nós, mas nos leva para esse lugar em que a gente pensa no todo, no completo, na plenitude. Jesus, eu oro para que a cultura do reino seja tomada na mente de cada um. Pai, que cada um aqui possa, Senhor, servir com o seu tempo, seu propósito, com a sua identidade, com a parte que o Senhor deu a cada um. O reino de Deus está dentro de nós. Não nos deixe ficar gastando tempo procurando em muitos lugares. Nos dê, Senhor, a autoridade para dar um pulo para dentro de nós. Um pulo dentro do nosso interior e arrancar, Senhor, esse lugar. E arrancar, Senhor, essa pessoa que às vezes está, Senhor, às vezes está tímido, Pai, dentro de nós, Pai, para viver essa realidade. Eu oro para que o dia dos meus filhos aqui seja cheio do Espírito Santo e que a sua graça possa envolvê-los em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.